Vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, para terminar com a serpente. Oxalá me tolerasseis um pouco de loucura. Sim, tolerai-me. Porque eu zelo com o zelo de Deus, pois os quis desposar com um só esposo, para apresentá-los como uma virgem pura a Cristo. Ou seja, o primeiro esposo foi Jesus de Nazaré, o segundo esposo era o ressuscitado. Mas eles queriam imitar a Jesus de Nazaré, mas também beneficiar-se do ressuscitado. O que acontece é que Jesus de Nazaré representa a circuncisão e o ressuscitado representa incircuncisão, e isso não se pode mesclar. Você se recorda o corinho dos evangélicos? Quero seguir as pisadas do mestre. Que formoso é seguir as pisadas do mestre, sempre na luz, perto de Jesus. Que formoso é seguir as pisadas do mestre e terminar na cruz. Se você imita ao mestre, termina em uma cruz, crucificado. Mas então, o problema dos corintianos era que Pedro vinha e lhes apresentava a experiência de Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré foi judeu, não foi cristão. Então, você não pode mesclar essas duas. Depois da cruz, termina a carne. Por isso é que Paulo disse: ainda se a Cristo conhecemos segundo a carne. Não, porque o mundo da carne, na consumação dos séculos, tudo isso se foi por aí. Então Deus começou a tratar com espíritos. Mas veja o que diz o apóstolo no verso 3. Mas temo que, como a serpente com sua astúcia enganou a Eva, vossos sentidos sejam de alguma maneira extraviados da sincera fidelidade a Cristo. Veja, os sentidos. No mundo carne estão os sentimentos, os sentidos. E quando eles trabalham como a serpente. Por isso é que Paulo diz: temo que, como a serpente com sua astúcia, a serpente começou a ministrar a ela. Mas isso e tudo isso é carne, tudo isso é do mundo da carne. Defenda-te, vive, porque você vive nesse mundo. Você sabe, seja astuto. Aprender a viver. Aprenda a desfrutar, mas sem que te aperte a ponto de romper os ossos. E não vá passar-te, ou seja, o controle. O espírito de crescer em graça, a cobertura que há. Isso é uma nuvem que protege a todos os que cremos assim. Veja, se você se deixa levar e é crédulo e te gosta de ser bom nos negócios, invista nesse conhecimento. Por quê? Porque te dá domínio próprio e não vai te passar da raia. Vai estar aí com tuas lutinhas. Você conhece o lado débil teu. Cada um tem o seu ladinho, mais débil, mais forte, menos e aqui. E defenda-te como pode, porque essa serpente está presente. O mundo da carne dos escolhidos dele. Porque os não escolhidos, se defenda ou não se defenda, quando morre, olha, os vasos de ira preparados para destruição. Pode ser o exemplo da sociedade, pode ser o melhor homem, a melhor mulher, e esse é o pagamento, que foi bom ou que não foi bem. Mas quando morre, não há mais memória dele. Agora, os vasos de honra, preparados para a glória, às vezes esse sofre mais do que aqueles. Por isso é que disse: se sofremos com ele, reinaremos com ele, dando a entender que o sofrimento é parte do reino. Veja o que você tem passado de situações, mas não te tenha tanta pena, Tico. Não te queixe tanto, levante, segue adiante. Aqui não aconteceu nada. Tudo está como estava. Vou adiante, pega aí, recolhe, empacote-te bem, siga adiante. Olha, Paulo uma vez disse: certamente, esquecendo o que eu deixei para trás, me estendo. Porque às vezes você olha para trás e te desanima contigo mesmo.
Você não vê que às vezes você não é uma pessoa realizada? Por causa da pobreza, por causa dos teus pais, por causa que se destruiu a família. Um sem número de coisas você tem de acusações. Então não tem força moral. Esta é a tua força moral. Isso é o que vai fazer a diferença em tua vida. Os declaro abençoados e reinando. Diga quem está ao teu lado: eu saí do mundo da carne.